Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, é com muita alegria que em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor, querido amigo, amado Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez aqui juntos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que tem os trabalhos doutrinários acontecendo sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Eu estou sempre lembrando aqui a vocês, porque quem estiver passando por perto, quiser conhecer a casa, vir refletir sobre temas que são muito importantes para nós espíritos nesse aprendizado que nós estamos, eu sempre convido, porque está passando por perto, vem conhecer a casa. E o nosso grupo de estudos das obras básicas do Espiritismo, que é o GEOB, que acontece sempre às quartas-feiras aqui, nesse formato no canal e também de forma presencial na nossa casa. Então, quem estiver passando por perto na quarta-feira também, quiser vir estudar com a gente, será muito bem-vindo para nós estudarmos juntos. Então, vamos lá? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira, nós somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas, e nós estamos estudando no momento o livro dos Espíritos. E nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e estamos no capítulo 8º, que trata da emancipação da alma. E estamos encerrando o item que trata sobre sonambulismo, êxtase e dupla vista. Estamos na pergunta número, deixa eu ver aqui, 455, que é um resumo teórico que Kardec fez a partir da resposta que os espíritos deram sobre o sonambulismo, o êxtase e a dupla vista. Então, nós já há 3 semanas, porque é um resumão que Kardec fez, é bem extenso, bem explicado, para a gente entender melhor ainda aquilo que os espíritos já tinham respondido às perguntas que Kardec fez. E durante as 3 semanas anteriores, nós iniciamos a leitura e a reflexão desse resumão. E na semana anterior, chegamos à parte do resumo de Kardec, em que ele tratava do sonambulismo. Hoje nós vamos dar seguimento agora a este resumo, e ele vai entrar agora falando sobre o êxtase. Porque, afinal, o item que nós estamos estudando é sonambulismo, êxtase e dupla vista. Então, hoje vamos iniciar a nossa leitura e reflexão aqui sobre o êxtase. Eu sempre lembro a vocês aqui também que a tradução que eu leio aqui para vocês é a tradução do Livro dos Espíritos, feita por Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, que vocês já estão cansados de ouvir aqui eu dizer que eu amo, né? Então, tem Hermínio de Miranda, é claro que vai ser algo maravilhoso. A introdução do Livro dos Espíritos, dessa tradução, é dele. Então, vamos lá continuar aqui com o nosso
resumo sobre sonambulismo, êxtase e dupla vista. Agora, continuando a leitura, onde Kardec vai dizer: o êxtase é o estado no qual a independência da alma e do corpo se manifesta de maneira mais sensível e torna-se, de certa forma, palpável. No sonho e no sonambulismo, a alma vagueia pelos mundos terrestres. No êxtase, ela penetra no mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem, no entanto, poder ultrapassar certos limites que não poderia transpor sem romper totalmente os laços que a ligam ao corpo. Um clarão resplandecente e inteiramente novo a envolve. Harmonias desconhecidas na terra a empolgam, um bem-estar indefinível a envolve. Desfruta por antecipação da beatitude celeste, pode-se dizer que pousa um pé sobre o limiar da eternidade. Então, Kardec já começa a dizer assim: embora o êxtase também é um estado de emancipação da alma, assim como o sonambulismo e também o sonho, só que nesses dois casos a alma vagueia pelos mundos terrestres, então ela está vivenciando experiências, relações da dimensão material desse mundo que nós estamos encarnados. No êxtase, aquele que entra nesse estado, ele consegue ir para locais diferenciados, em que ele vai chamar de lugares celestes, mundos desconhecidos para o personagem atual, em que ele começa a ter relação, comunicação com espíritos que não estão aqui nessa dimensão, nesse plano, se comunica com ele, se relaciona com eles, e ele vai dizer: penetra nesse lugar sem poder transpor os laços para ficar no lugar. Por quê? Porque ainda está encarnado. Então é como se fosse para uma dimensão divina, uma dimensão celeste, começar a ter contato com outros espíritos, até de uma evolução até muito diferente da qual nos encontramos quando estamos encarnados, e isso causa um estado que o nome já diz, um êxtase tal, que a vontade é de não estar mais aqui e continuar lá. Mas Kardec diz, isso não é possível. Embora nós estejamos em comunicação com esses espíritos, nós ainda temos laços que nos unem a esse corpo físico. E aí quando ele diz que um clarão resplandecente e novo envolve harmonias desconhecidas na terra, empolga, é porque a gente tem contato com a música celeste, com espíritos que vão falar para nós de um lugar que nós ainda não alcançamos e chegamos. E isso faz com que aquele que se encontra nesse estado de êxtase, nesse momento de emancipação da alma, desfrute de uma sensação de beatitude. Então, se sente até melhor
do que a condição em que se encontra. É como se colocasse um pezinho lá nesse lugar maravilhoso onde essa pessoa gostaria de permanecer, de ficar. E aí Kardec continua. Então, nesse estado de êxtase, a prostração do corpo é quase completa, conservando, por assim dizer, a vida orgânica. Diferente do sonâmbulo, que anda, que faz, que fala, no êxtase, o corpo fica num estado de prostração, é como se estivesse num estado latente, em que só o que é necessário para que a vida orgânica ainda aconteça, esteja atuando. Continua ele. Sente-se que a alma se liga a esse corpo apenas por um fio, que um esforço a mais faria romper irremediavelmente. É como se a gente tivesse com os laços quase que desligados e apenas um fiozinho nos mantivesse ligado àquele corpo físico. E qualquer coisa poderia fazer com que esse laço se rompesse e aí já sabe, né? A gente deixa de estar ligado a esse corpo físico, deixando de estar ligado ao corpo físico, o que é que acontece? Retornamos para a dimensão espiritual. Porque para estar aqui na dimensão material, necessitamos de utilizar um corpo físico. Então, Kardec vai continuar dizendo. Então, nesse estado, todos os pensamentos terrenos desaparecem para dar lugar ao sentimento depurado, que é a própria essência de nosso ser imaterial. Então, a gente deixa de ficar preso às questões daqui, política, boleto, briga com esse, término de relacionamento, porque a gente passa a ter contato, os nossos pensamentos, o nosso sentimento, ele vai estar voltado para aquilo que é importante realmente para o espírito e não o que é temporário e que quando esse personagem se for não vai ter mais importância, vai deixar de existir. A gente passa a estar voltado para aquilo que é essencial para mim como espírito imortal que sou. Tudo que eu vou deixar, tudo que é daqui, que eu não vou levar, não me interessa nesse momento. Eu nem lembro disso, nem passa pela minha cabeça, porque os meus pensamentos, os meus sentimentos, eles estão melhores, eles estão voltados para aquilo que é importante realmente para o espírito, aquilo que eu vou levar e nada daquilo que eu vou deixar, né? Relacionamentos, eles vão acabar. Pois é, eles existem para esses personagens. O sentimento fica, mas as relações, elas findam aqui com o personagem. Você não é casado aqui, vai continuar casado no plano espiritual. Tem até os memes, as brincadeiras, né, que saem aí na internet. Não, o padre disse que era até que a morte separe. Então, nem todos os relacionamentos, elas continuam na dimensão espiritual. Por quê? Porque era um aprendizado, eram experiências que diziam respeito ao que estava aqui. O sentimento fica, mas o tipo de relação não significa que vai existir. E às vezes a gente fica preso nisso aqui. Então, quando se está nesse momento de êxtase, a gente vai para aquilo que é importante realmente para o espírito. E aquilo que o personagem vai deixar, a gente nem lembra. A gente nem lembra de boleto, de política, de relação que terminou, que não terminou. Mas vamos continuar com a leitura aqui, com o que o Kardec vai dizer. Então, totalmente entregue a essa contemplação sublime, o estático encara a vida apenas como uma pausa momentânea. Para ele, os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias daqui são apenas os incidentes fúteis de uma viagem da qual se sente feliz por ver termo. Então, a gente tem uma consciência de que essa experiência que esse personagem que está agora aqui como Sandaranayara me representando, eu, espírito, que isso é passageiro, que tudo isso vai passar.
as dificuldades, as alegrias que são grosseiras, as dificuldades. E isso me faz querer estar nesse lugar mais rápido do que ficar aqui com esse personagem. Então, assim, eu desejo que esse aprendizado se finde logo para que eu possa voltar a ter essa sensação que nesse momento agora eu estou aqui nesse lugar de me sentir espírito, proprietário de mim mesmo. E eu desejo não desencarnar, mas que esse aprendizado termine logo, que o tempo que ele tem que durar, que ele chegue para que eu possa continuar nesse estado que eu estou agora, me sentindo dessa maneira, com essa plenitude, com essa sensação maravilhosa. E continuando, Kardec vai dizer, acontece com os estáticos o mesmo que com os sonâmbulos. Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita e seu próprio espírito, conforme a elevação, é também proporcionalmente apto a conhecer e a compreender as coisas. Então, assim como no sonambulismo, quando a gente está no estado sonambúlico, no estado estático, a gente não deixa de ser o espírito que nós somos, as conquistas que nós temos, o lugar evolutivo em que nós nos encontramos enquanto espírito continua no mesmo lugar. Não é porque a gente está no estado de sonambulismo ou de êxtase que a gente vai mudar e melhorar. A gente vai ter as conquistas que nós já demos contas. Aquilo que eu já conquistei continua comigo. Mas aí ele continua dizendo, entretanto, por vezes verifica-se nele mais de exaltação do que lucidez, ou melhor dizendo, a sua exaltação tolhe a lucidez. O que é que ele quer dizer com isso? Às vezes a gente fica tão deslumbrado nesse lugar que a nossa exaltação de estar vivenciando isso acaba nos prejudicando e tolhendo a nossa lucidez. E a gente parar e dizer assim, meu Deus, que experiência maravilhosa que eu tô tendo agora, eu poder perceber que um dia, quando terminar essa experiência que eu tô vivendo agora, eu vou estar aqui dessa maneira, sentindo isso, eu fico tão exaltada que a minha lucidez, ela fica embaralhada. Então, é por isso que suas revelações são ordinariamente uma mescla de verdades e de erros, de coisas sublimes e absurdas ou mesmo ridículas. Então eu fico, porque nesse estado de êxtase, né, eu fico tão empolgada, tão mobilizada com aquilo, que eu acabo não tendo a lucidez necessária para entender o que eu estou vivendo e truncar as coisas. Eu começo as coisas que a experiência que eu estou vivendo, eu vou ver como ou coisas muito sublimes ou coisas muito absurdas. E acabo fazendo essa confusão. E quando eu trago essas informações, fica uma mescla, vai dizer Kardec, de coisas que são verdadeiras, que eu vi, que eu vivenciei, que eu me comuniquei, e outras foi fruto da minha confusão, desse deslumbramento, né, que tolheu a minha lucidez. Então, ele vai dizer, quando acontece isso, ele vai continuar dizendo, os espíritos inferiores aproveitam-se dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando não se sabe dominá-la para subjugar o estático. Então, aqueles que estão nesse lugar também, né, porque eu nesse momento não estou num planeta divino, num planeta feliz, não. Eu estou na dimensão espiritual, me entendendo ali como espírito imortal, vendo o que é importante, o que é verdadeiro. Tem outros espíritos lá, e nem todos são espíritos de elevação. Então, aqueles que ainda se comprazem em prejudicar,
que por ignorância persistem em fazer aquilo que não é adequado para si e para o outro, vai se aproveitar dessas pessoas que se deslumbram nesse momento. Então, vira, como a gente costuma dizer aqui, uma presa fácil desses espíritos que vão fazer o quê? Se aproveitar para subjugar essas pessoas. Mas o próprio Kardec já está dizendo aqui, isso acontece porque é uma prova de que esse espírito ainda está nessa condição, né? O seu aprendizado, ele ainda precisa, enquanto espírito imortal, caminhar mais, melhorar-se como espírito para não cair, se submeter a esse tipo, porque isso mostra a fraqueza ainda, ou seja, ainda a inferioridade do espírito. E continuando, ele vai dizer, então, para tanto, revestem-se aos seus olhos de aparências que eu mantenho nas suas ideias ou preconceito do estado de vigília. Este é um obstáculo, não obstante, nem todos são assim. Cabe-nos julgar friamente e pesar as suas revelações na balança da razão. Então, o que é que Kardec está dizendo aqui? Que, às vezes, o estático, às vezes, quem está se deslumbra tanto que quando chegam esses espíritos que querem, né, se aproveitar dessa situação de deslumbramento que ele está e vai até se apresentar com uma aparência, dizendo, né, por isso que a gente tem que manter o discernimento e a razão, porque nem tudo aquilo que parece ser é. Então, ele diz, como isso pode acontecer quando essas pessoas que passaram por esse estado de êxtase, né, por esse momento, a gente analisar friamente tudo que essa pessoa diz que viu, com quem conversou, o que foi dito, as informações que foram trazidas, porque nós temos que passar, como nos ensina sempre Kardec, tudo pelo crivo da razão. Não é que a pessoa entrou num estado de êxtase, estava na dimensão espiritual, teve contato com experiências, com pessoas, trouxe informações que tudo que ela disser, a gente vai dizer, então é isso mesmo. Não. Nós vamos julgar friamente e pesar se essas informações, elas passam pela balança da razão. Se elas não passam, dizer assim, ó, realmente você esteve nesse estado de emancipação da alma, ficou nesse êxtase, mas você ficou tão empolgado que você está trazendo informações meio truncadas, coisas que não têm uma lógica, coisas que fogem àquilo que a razão nos leva a aceitar como algo verdadeiro. Então, passar sempre pelo crivo da razão, né? Não é porque é um espírito que fala, porque nós somos espíritos. Todos nós. Só estamos em dimensões diferentes. Mas o que é que fala? Qual é a informação que está sendo trazida? Então, com isso, Kardec vai fazer essa parte trazendo sobre o êxtase. E na semana que vem, a gente vai continuar esse resumão de Kardec. Agora sim, vendo o que é que ele vai finalizar com o fenômeno da dupla vista, fechando esse resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Então, nós estamos aqui com a quarta parte desse resumo, né, que a gente está indo devagar para a gente poder ter tempo de assimilar todas essas informações. E é claro que na semana que vem eu espero vocês aqui para nós fecharmos esse resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, para depois nós iniciarmos um novo capítulo, que é o capítulo 9, que eu não vou dizer ainda qual o título, para que semana que vem vocês estejam aqui com a gente finalizando o capítulo 8º, Emancipação da Alma. Espero todos vocês. Vamos orar? Querido amigo,
amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido amigo, amado Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos vocês que estão aqui conosco nesse formato, mas também de todos aqueles que estão toda quarta de forma presencial e que também assiste aqui os vídeos do canal. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.